Olá, eu sou a Poliana Monique, eu sou psicopedagoga clínica e institucional. Esse vídeo faz parte do curso Autismo e Comorbidades do Instituto Educomunicação. Na aula de hoje, iremos aprender sobre o transtorno opositor desafiador, conhecido também pela sigla TOD, que ele é uma condição que é bastante comum e muitas das vezes é uma comorbidade presente no autismo. Por isso é o tema da nossa aula de hoje. Então, o transtorno opositor desafiador, conhecido pela sigla TOD, é quando é identificado um padrão recorrente de comportamentos negativos na criança, como, por exemplo, desobediência, irritação e ser uma criança que ela desafia o adulto. Ou seja, o TOD ele afeta o comportamento da criança ou do adolescente com autismo e isso pode comprometer negativamente o seu desenvolvimento. Então, é comum que as crianças que elas possuem TOD, elas apresentem padrões que eles são persistentes de comportamentos negativos, que elas sejam mais desobedientes, que elas desafiem as regras e desafiem os pais com frequência. Isso é prejudicial. O TOD, ele não é só presente no caso do autismo, ele também pode ser presente dentro de outros tipos de transtorno e também até numa criança que não tenha nenhum outro transtorno, mas ela possua o TOD. São questões que não precisam estar necessariamente associadas, mas muitas das vezes elas estão. E ele é prejudicial até mesmo para a saúde social da criança, porque uma criança que ela tem essas características, que são essas características de ser instáveis, teimosas, desobedientes, irritáveis, elas são geralmente punidas, geralmente repreendidas. E dentro do ambiente social é uma situação que ela não é aceita. Outras crianças tendem a não querer estar perto dessa criança. Então é algo que é prejudicial para o desenvolvimento, que muitas das vezes é uma criança que ela não é fácil de lidar nem no ambiente escolar. Então pode ser que essa criança ela vá levar um desenvolvimento ruim na fase escolar e também até dentro de casa. Não é confortável estar convivendo, porque é algo que acontece com frequência, no caso do transtorno opositor desafiador, não é uma simples birra. E a diferença do caso do transtorno de conduta é que no transtorno de conduta, a criança ela não apresenta ter remorso ou empatia com a outra pessoa que vai sofrer os ataques que ela tem. Então, já a criança com TOD, são percebidos os sinais de remorso e até mesmo respostas bem emotivas, quando elas são repreendidas ou quando elas fazem o ato. Mas o que pode ocorrer? Uma criança que ela tem TOD, esse TOD, se ele não for tratado, o que acontece? Ele pode evoluir para um transtorno de conduta. Então, caso o TOD ele não seja tratado na infância, ele vai evoluir, ele tende a evoluir para um transtorno de conduta na fase adulta. E o que é o transtorno de conduta na fase adulta? O que acontece? Ele é um padrão repetitivo de uma conduta que ela não é aceitável em sociedade, como, por exemplo, briga excessiva, crueldade com animais ou crueldade com pessoas, destruição de propriedades, incêndios, furtos, mentiras, ataques de birra excessivas no adulto, além da agressividade e comportamentos desafiadores. São situações que elas não são aceitas em sociedade. Mas o que acontece? O indivíduo, quando ele tem um TOD não tratado, quando vai sendo relevado tudo que ele vai fazendo na infância, no transtorno opositor desafiador, tende a evoluir para o transtorno de conduta. E no transtorno de conduta, o adulto ele já normalizou essas questões. Ele já fez de tudo e ele já normalizou como algo comum, como essas situações não aceitáveis em sociedade, como algo comum. Então, ele já não tem mais a consciência boa, uma consciência de que aquilo não se deve fazer, das consequências daquilo, que aquilo é errado, já evoluiu de um ponto dele não ter mais nem essa situação do remorso. Então, por isso que é muito importante tratar o TOD ainda na infância, para que ele não evolua para o transtorno de conduta. Então, quais são os sintomas do transtorno opositor desafiador? Ansiedade, irritabilidade, é uma criança que se irrita com facilidade, tem comportamentos agressivos, é uma criança muito reativa, acontece qualquer coisa, ela quer resolver na base da agressividade, tende a provocar, a desafiar o adulto, tem agitação, desafia as regras, tem uma dificuldade em controlar as emoções.
É uma criança que ela fica com uma tremenda frustração ao ser repreendida, não lida bem com a repreensão, tem reação de choro, birra ou agressividade, e são situações que são frequentes. Porque o que acontece? Esses sintomas, muitas das vezes, podem até ser confundidos com a birra. Só que qual é a diferença, né? Que a birra, ele é um comportamento que ele é imaturo, ele é passageiro, certo? Da criança. Que pode ser até um pouco frequente, mas é mais frequente ali nos anos iniciais de vida, de 8 a 9 meses até 4 anos de idade, que é uma fase que a criança ela não sabe ainda se expressar. Então ela tende muitas vezes a se expressar com birra, né? Se expressar dessa forma, mas é algo que é passageiro. Já quando essas características aqui citadas, elas persistem além dos 4 anos de idade, de forma excessiva, a todo momento, tendo motivo ou não tendo motivo, de forma frequente, aí já pode ser caracterizado como TOD, que é quando as crianças elas não obedecem às regras, elas não sabem reagir à ordem, não sabem aceitar ordens, não existe aquela hierarquia, né? Ela entender que ela tem, acho que é uma figura de autoridade, né? Através de hostilidade, com agressão verbal, com surtos, de raiva, com uma índole até mesmo vingativa, uma tendência a uma criança vingativa, frequentemente é desafiar os adultos, não se intimidar. Então, muitas das vezes, tem essa confusão, né? É só birra ou é TOD? Mas o que acontece é que a birra ela é algo passageiro e ela normalmente tende a ter um motivo. Já no transtorno opositor desafiador, muitas das vezes nem pode até nem mesmo ter um motivo aparente, a criança está a todo momento reagindo, criando caso dessa forma aqui, de uma maneira frequente e persistente. O TOD ele pode estar associado com outros transtornos, como o TEA, que é o transtorno do espectro autista, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e também transtornos de humor e ansiedade. Ele está frequentemente associado, ele vem junto com esses fatores. Ele é uma comorbidade dentro desses transtornos, que a gente já estudou que comorbidade é quando tem mais de um transtorno junto, né? Mais de um diagnóstico acontecendo simultaneamente. Não necessariamente a criança ela precisa ter um outro transtorno para ela ter TOD. O TOD ele pode acontecer também de forma individual, mas muitas das vezes o TOD ele também está associado, em grande parte, na maioria, com outros transtornos, que esses são os principais, o TEA, o TDAH e também outros transtornos de humor e ansiedade. Mas não é o TDAH, não é o TEA que causa o TOD. As causas do TOD elas podem ser fatores genéticos, questões hereditárias, ou também fatores ambientais, como família desajustadas, má influência, perda do controle dos pais ou dos responsáveis em cima daquela criança, perder o controle daquela criança, também questões como divergências também, questões também da educação que a criança recebeu. Então, qual o tratamento, né? Em primeira instância, com certeza, a psicoterapia ela é fundamental para toda criança, né? Principalmente criança com transtorno oposto desafiador. A recomendada é a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, que nesse caso o psicólogo ele vai buscar desenvolver junto com a criança um maior autoconhecimento e autocontrole. Além disso, né, a TCC ela vai trabalhar com mudança da visão da criança que ela tem sobre o mundo, sobre os acontecimentos, vai ajudar ela a se autorregular, também a lidar com frustração e com essas questões. Mas é muito importante a gente salientar, né, que a gente destacar que o que a gente vai dar um destaque aqui, que não adianta nada ter uma terapia, a criança ela está sendo treinada a ter uma ótima pedagoga, uma ótima psicopedagoga, uma ótima psicóloga trabalhando e ficar só ali na sala, só ali numa hora ali na terapia, só naquela sessão. Não adianta, a gente tem que levar o conhecimento da sessão, a gente tem que seguir a risca também dentro de casa, também dentro do ambiente escolar. Para que aquela criança ela receba um tratamento adequado, tem que se expandir, tem que ser levado aquilo que ela está passando ali para a vida, para dentro de casa. Preciso ter limite dentro de casa, preciso ter uma rotina, ter regras, ter um ambiente saudável familiar. Então é importante que a educação, ela não esteja, a educação comportamental daquela criança, ela não esteja só direcionada à terapia, mas também que evolua para dentro de casa também, para aquela criança ela estabelecer limites, ela ter um tratamento adequado, certo? Também tem a questão de remédio para tratar o TOD, né, que em alguns casos é um
o médico, o psiquiatra, ele pode receitar os remédios e vai juntar, né, os remédios junto com a terapia. Então, vai ser complementar um ao outro. Também a educação para tratar o TOD, né? Então, é muito importante também que exista uma compreensão e um apoio, é aquilo que eu falei, né? Dentro de casa e também dentro do ambiente escolar, com informação sobre o transtorno, é possível fazer uma educação mais sensível, uma educação mais compreensiva. Então, é importante que tenha essa base. Tratamento, a gente não faz somente na clínica, somente na sessão de terapia. A gente tem que evoluir, a gente tem que levar também para dentro de casa o tratamento e também para a escola. É importante que tenha uma base boa familiar. Então, como que a família pode ajudar no caso do TOD? Trabalhar em conjunto com os educadores e especialistas, é um trabalho em conjunto. Estabelecer uma comunicação clara e ser paciente compreensivo. Quando a gente fala em ser paciente compreensivo, não estão falando de ser permissivistas, de deixar que a criança faça o que quer, que deixar ela livre com as suas escolhas de tudo e seu comportamento. Não é sobre isso, porque existe uma linha tênue, uma grande diferença entre ser paciente compreensivo a ser permissivista. Não é permitir que a criança, muitas das crianças com transtorno opositor, desafiador, elas tendem a ser crianças agressivas, que elas batem até mesmo nos pais, nos irmãos, e isso não pode ser aceito dentro de casa. É preciso colocar e impor limites de forma paciente e compreensiva, é colocar e impor limites, estabelecer regras, sendo paciente e compreensivo, tanto com as regras, quanto com a nova rotina, tanto com o tratamento. Mas não é sobre ser permissivista, deixar que a criança faça o que bem entende. Então, tem uma linha tênue e uma diferença que é preciso compreender. Tem uma frase também de uma psicóloga muito boa que eu deixei em destaque aqui. Eu vou ler para vocês, que é: um ambiente familiar acolhedor aliado ao tratamento medicamentoso e terapêutico contribuirá para que o paciente leve uma vida mais feliz. Rotina diária, atividades de relaxamento como meditação, pintura, música e esporte são atividades que contribuirão para a qualidade de vida do indivíduo com TOD. O que destaca aqui é que é importante um ambiente familiar saudável. É importante que seja aliado ao tratamento, à terapia, um ambiente bom familiar, um ambiente com rotina, que tenha atividades, que muitas das vezes, hoje em dia, é muito comum a gente ter um aumento do transtorno, principalmente por conta do uso da tecnologia, do uso do celular, dos aparelhos eletrônicos. A criança passa o dia inteiro no celular, não tem atenção dos pais, não recebe limites, não recebe uma educação saudável, não faz esporte, não faz nada, e aquilo fica só ali hiperestimulando o cérebro da criança, e muitas das vezes até com desenhos que eles tendem, alguns desenhos eles tendem a estimular. A gente vê muitos desenhos que a gente vê que são desenhos que estimulam de forma muitas das vezes negativa. Às vezes é um bonequinho, um personagem que desrespeita os pais, que responde de volta, que normaliza coisas do comportamento do TOD. Então a gente tem que avaliar o que essa criança está assistindo. Será que qual que é o tempo ideal de tela? Será que ela não está ficando o dia inteiro na tela de forma que não tem limite? Então a gente tem que aprender a ter um ambiente familiar saudável, um ambiente familiar que acolhedor, mas de forma que saiba impor limites. Então, é uma promissa, começando uma importância, certo? Então, a gente já aprendeu na aula de hoje sobre TOD. A gente tem uma próxima aula. Caso você não seja assinante do curso, ainda não assinou o curso, você pode estar assinando o curso para você receber um material exclusivo, que o material é só para os assinantes do curso. Vai ter um certificado também ao final, um certificado incrível para você. Caso você já seja assinante do curso, ao final do curso, quando você completar todas as horas de curso, você vai poder emitir seu certificado. Então, eu aguardo vocês na próxima aula.